Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu espero que estejam todos bem, né? Estou aqui mais uma vez, vou estar contando, né, um testemunho, algo que nos aconteceu, né? Ontem eu estive viajando, aliás, já tem 2 dias, né, que eu viajei. Assim, algumas pessoas que aqui me acompanham, eu acredito que já tinha visto, né, eu compartilhar aqui um vídeo pedindo ajuda para minha filha, que ela se encontrava enferma, né? E eu tive ali levando ela para poder fazer alguns exames que necessitava, né? E ali, ao retornar, é, a gente teve alguns imprevistos, algumas pessoas, né? Ali estava com um atendimento médico a ser feito e acabou atrasando um pouquinho, né, a nossa vinda. E assim, sabe, irmãos, quando isso aconteceu, a gente estava já aguardando, né, para poder vir. Aí eu observei que as pessoas começaram a reclamar, né? Eu observei que as pessoas começaram ali a murmurar, dizer, achar ruim, porque estava atrasando, né? Porque não comunicou que ia demorar tanto. E ali observando, né? Até no momento, teve um certo momento que eu fiquei, nossa, deveria, realmente a gente já deveria ter saído, né? Só, irmãos, que no momento que eu estava sentada, assim, aguardando, o Senhor, ele falou fortemente ao meu coração. Ele falou, olha, muitas das vezes as pessoas reclamam e não sabem que é eu que estou cuidando, é eu que estou dando um livramento. E E ali eu fui e falei, né, que tinha uma senhora do meu lado e ela estava revoltada, ela estava reclamando o tempo todo, falando das pessoas que estavam atrasando, sendo que realmente as pessoas não tinham culpa, né, porque elas tinham atendimento médico, elas estavam ali para poder fazer, né, claro, tudo bem, elas não comunicaram o motorista que queria se atrasar, que estava fazendo aí no exame, né, tudo bem, mas tudo tem um porquê, né. Então, ali aquela senhora, ela começou a reclamar, começou a falar, ela falando comigo, só que eu tava, me mantive ali, né, em silêncio, não falei nada. Aí teve um momento que eu falei bem assim pra ela, senhora, a senhora sabia que às vezes é Deus que está nos dando um livramento? A gente não sabe o que poderia ter acontecido se nós já tivéssemos saído daqui da cidade, né? Então, às vezes, esse atraso, né, dessas pessoas é apenas o cuidado de Deus. Então, a gente não podemos reclamar, mas somente agradecer. Ela, não, mas eles deveriam, né, falar, avisar. Então, ali me mantive, né, em silêncio, fiquei quieta, não discuti, não falei mais nada, né? Então, às vezes a gente às vezes Deus, ele está nos alertando de algo, nos mostrando, mas a gente não quer compreender, né? Eu vou contar uma experiência que eu tive, né? Isso já tem muitos anos, tem uns 10 anos já, mas antes disso eu vou estar lendo aqui em Amós, no seu capítulo 3, versículo 7, né? Uma passagem muito conhecida, e ela nos diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e profetas. O anúncio que Deus estava fazendo ali, né, ao povo de Israel. Então Deus, ele está falando sua palavra, que ele nunca permitiu algo acontecesse que ele anunciasse. Por que Deus, ele anuncia? Por que Deus, ele fala? Porque para que vinha haver arrependimento, né? Então sempre Deus, ele avisava o povo de Israel antes dele estender suas mãos para poder fazer algo, né? No povo ali, no seu povo. Então Deus sempre usava os seus profetas para poder avisar antes de acontecer. E com ele, com você, irmãos, não é diferente. Deus, ele sempre vai estar nos mostrando, nos revelando, nos alertando, né? Então
Tem uma vez que, nessa época, irmãos, eu não estava firme, né, na presença de Deus, não. Tinha o conhecimento da palavra de Deus, já tinha aceitado a minha vida, ou aceitado não, Jesus que me aceitou, né, pela sua infinita misericórdia, e eu sou grata a Deus por isso. E assim, eu não estava vivendo uma vida em Cristo, né, naquela época, assim. Não tinha temor. E aí me surgiu uma viagem, né? A tia do meu filho, ela me chamou para poder ir para a casa dela, né? Uma outra cidade, um pouco distante daqui. Um pouco não, mais ou menos umas 4 horas de viagem. E assim, quando ela me falou isso, sabe aquela angústia dentro de você, tipo, não vai. Sabe aquela coisa dizendo assim para você, não vai, não vai. E você fica em dúvida e você fica assim, meu Deus, eu vou ou não vou? Né? Então, como eu não tinha intimidade com Deus, assim, de orar, de conversar, de pedir direção, eu não fiz nada disso, né? Apenas falei assim em voz, ai Deus, será que é pra mim ir mesmo, né? Assim, não orei. E ali eu falei com minha mãe, aí eu falei com ela, falei, mãe, eu quero ir, só que eu tô sentindo, sabe, aquele aperto assim, como, sei lá, parecendo que não é pra mim ir. Aí ela falou, ó, se você tá sentindo assim, você não vai, né? Se você não tá se sentindo bem, não tá com vontade de ir, não vai, né? Pode ser algo. Aí eu falei, mas eu quero ir, né? Eu quero ir, porque ela queria que eu fizesse um serviço pra ela, né? E eu tava precisando. Eu falei, eu quero ir porque eu tô precisando. Enfim, enfim. Aí passou, né? Passou os dias e me organizei tudo certinho e fui. Mas o coração estava apertado. Aquela angústia dentro de mim. E ali foi o Espírito Santo de Deus falando comigo, né? Não vai, não vai. Porque não estava com minha vida no altar, não estava com minha vida diante da presença de Deus. Não, não. Estava, dizia que era crente, mas porém não servia o Senhor. Né? Como devemos servir a Deus. Então, o que acontece? Irmãos, então ali eu fui, né? A viagem. Planejei tudo, fui essa viagem. E ao decorrer da viagem, quando eu estava chegando, né, na cidade, numa cidade vizinha, aí a gente estava ali, todo mundo dentro do carro, né, e aquelas vans, de repente a gente só recebeu o tombo, né. Eu estava com meu filho pequeno nessa época, ele tinha mais ou menos 1 ano ou alguns meses, né, não lembro muito bem. E o que aconteceu? Caminhão, tipo um caminhão. E ele veio por trás e bateu no carro que a gente estava, né? E aí o que acontece? A gente recebeu todo aquele abalo, né? Então, no momento que o carro bateu na gente, tipo, a gente ficou muito. Não teve como a gente se segurar. Entendeu? Então é por isso que quando vem um acidente, às vezes a pessoa baixa a cabeça lá, porque não dá tempo de segurar. E eu tentava, no momento do pacto assim que deu, eu tentava se segurar e não conseguia. Aí eu lembro que eu segurava bem firme assim o meu filho, mas só que mesmo assim, ele ia e voltava com a cabeça várias vezes. E ele batia, né, em mim, e ali acabou me machucando, e machucando também, né, a cabeça dele, pela pancada que deu devido ao acidente. E na hora ali eu só pedi Deus misericórdia, né? Porque parecia que não ia acabar aquilo. Não sei o que aconteceu, não sei se ele perdeu o freio, foi algo do tipo. E o que acontece? Depois disso, né, o carro parou, então, ficou todo mundo desesperado, pessoas passando mal. Teve uma senhora que eu lembro que ela estava passando muito mal, né? Até porque era um carro da saúde, né? As pessoas estavam indo para poder cuidar, né, da saúde. E ali a gente desceu, né? Teve que descer porque o carro tinha quebrado, né? E a gente desceu, eu estava sentindo muitas dores, né? Tanto que fez um caroço muito grande, né, nessa região aqui, né? Fez um caroço e eu desci, né? Então, o que acontece? Quando a gente desceu, todo mundo ficou ali esperando que o motorista falou que ia ver um outro carro para poder ir buscar a gente.
E no momento que a gente estava lá, em pé lá, esperando, todo mundo agitado, conversando, né? Aquele desespero todo. Quando eu tô assim, com meu filho em pé, de repente uma senhora vai e fala: moça, cuidado, olha só nos teus pés aí. Quando eu olho, irmãos, uma cobra nos meus pés. Sim, eu vou ver se eu consigo colocar a imagem aqui dessa cobra, tá? Que ela é venenosa. E eu lembro que deu um pulo assim, sabe, de imediato. E eu falei, na hora, irmão, se isso acontecer, eu comecei a me desesperar. Por quê? Porque eu lembrei do que eu estava sentindo antes de eu viajar. Eu falei, meu Deus, eu sei que isso aqui é o diabo está tentando de qualquer forma tirar minha vida. Porque não tem cabimento um negócio desse. Aí eu comecei a falar com Deus. Falei, Deus, tem misericórdia. Eu sei que eu não estou como deveria estar na tua presença, mas tem misericórdia da minha vida, Senhor. Não deixa nada acontecer. E ali eu comecei a conversar com Deus, dialogar com o Senhor e falar com Ele, né? Eu pedi ao Senhor que tivesse misericórdia e nos guardasse, né? Porque eu vi ali realmente a fúria do inimigo. Eu entendi que era Deus que estava me alertando desde o início, né? Mas eu tinha ignorado aquilo. E ali eu já estava desesperada, já não sabia nem o que fazer mais. Enfim, ali logo depois, né? Chegou um outro carro, veio um outro carro para poder nos buscar e a gente seguiu viagem, né? Eu já estava assustada, a gente já estava nela com medo, né? Do que pudesse acontecer. Enfim, quando a gente estava já entrando na cidade, irmão, por incrível que pareça, o carro vai e bate novamente. Parece até um conto, né? Mas não é. Foi tudo a pura verdade. Tudo o que aconteceu. E hoje, quando eu lembro disso tudo, eu dou risada assim, porque, irmãos, nossa, a gente vê o agir de Deus na nossa vida, né? O cuidado que Deus ele tem. E eu fico maravilhada, sabe? Hoje eu fico maravilhada assim com o agir de Deus na minha vida. Porque tanto de livramento que Deus ele já me deu, assim, o cuidado que eu vi a mão dele. E ali bateu novamente, né? E graças a Deus não teve nada grave, assim. Mas foi um susto, né? A gente ficou, nossa, sem saber o que dizer, porque para mim foi por 3 vezes, né? Um acidente. E a gente acabou ficando, né? Meio que desesperado pelaquela situação. E eu não vi a hora de chegar logo nessa cidade, porque eu tava com muito medo. Eu sabia que ali realmente o diabo ele tava tentando algo contra a minha vida. E ali quando eu cheguei ali, ela, né, a tia do meu filho, ela se ofereceu para me levar ao hospital porque eu não estava bem, né? Eu tinha me machucado e eu falei com ela que eu não queria porque eu já estava muito assustada, estava com trauma já, né, de carro. Eu falei, não quero mais pegar carro algum. Eu só quero ficar sentada em casa, não quero mais sair. Eu falei, eu não sei nem se eu vou conseguir voltar, não sei nem como eu vou voltar, porque eu tô com muito medo. Eu tô com medo de voltar. Então ali eu comecei quando eu cheguei lá, né? Quando eu tive meu momento lá só, eu comecei a falar com Deus, comecei a conversar, dialogar com o Senhor, né? Então ali eu pedi a Deus que Deus ele me desse mais uma oportunidade de me corrigir diante da presença dele, né? E agradecendo pela sua misericórdia e por ter cuidado de mim naquele momento, né? Então, o que acontece? Então Deus, ele sempre vai nos avisar, né? Quando Deus ele tem algo na minha, na tua vida, Deus ele vai nos avisar porque ele tem um zelo com a nossa vida. Deus ele tem um cuidado com a nossa vida. Então às vezes a gente ignora o aviso de Deus. Às vezes Deus ele está te mostrando que não quer daquela forma, mas você quer daquele jeito, porque é aquilo que você deseja, mas não é o que Deus ele tem para você. Então às vezes necessitamos dar ouvido à voz de Deus. Os nossos ouvidos precisam estar sensíveis à voz do Senhor, para entender o querer de Deus na nossa vida. Será que realmente é aquilo que Deus ele tem preparado para nós? Será que é aquilo mesmo que Deus ele quer? Aparentemente pode ser bom aos nossos olhos, né? Mas para Deus não é. Talvez Deus ele tenha algo melhor e a gente não entende. Naquele momento a gente não entende, porque é aquilo que nós queremos. Né? Então a gente vai querer correr atrás daquilo que nós queremos, porque aos nossos olhos aquilo é bom,
e vai ser bom, né? Vai trazer benefício pra gente, só que não, né? Que pra mim ia trazer benefício, porque eu estava necessitando daquilo. Mas eu via que Deus ele tinha algo maior para mim. Então eu deveria ter buscado a Deus, orando, né? Ali pedindo ao Senhor direção, pedindo a Deus que Ele pudesse me mostrar a sua vontade. Mas só que eu não fiz isso. Então eu paguei o preço pela desobediência, né? Então às vezes a gente paga o preço porque a gente não quer obedecer. Às vezes a gente está vendo que Deus ele está nos alertando, Deus ele está nos avisando, mas ainda assim a gente ignora. Então esse testemunho ele é uma reflexão para a nossa vida, para que nós venhamos ouvir mais a voz de Deus. Não é só pedir, porque tem muitas pessoas que não sabem ouvir Deus, mas só pede. Se coloca o joelho no chão, só sabe pedir, só sabe falar, mas não tem a sabedoria de parar e ouvir. Dê um minuto para Deus, tá? Tire teu momento para Deus, para você ouvir o que Deus ele tem a te dizer. Às vezes precisamos ficar em silêncio e dizer, Senhor, estou aqui à tua disposição, fala comigo. Né? Não é só a gente abrir a nossa boca, mas estarmos com nossos ouvidos atentos, tá? Para que Deus ele venha fazer o seu mover em nossa vida, tá, meus irmãos? Então foi isso, né? Foi isso que Deus ele colocou no meu coração desde ontem, na verdade, quando eu estava viajando, né? Já senti trazer isso aqui, esse testemunho meu, né? Quando isso aconteceu lá, eu já senti de vir relatar esse testemunho, né? Que já tem muitos anos. Mas com o que aconteceu ontem também para mim já foi um alerta de Deus, já foi um despertar para a minha vida também, né? Porque ali eu vi o cuidado do Senhor. Então eu aprendi a não reclamar, eu aprendi a ter paciência, a esperar o tempo certo, né? De Deus. Então se algo não deu certo na tua vida, não murmure, não reclame, agradeça ao Senhor. Talvez era Deus te livrando de algo, né? Talvez Deus ele sabia que aquilo ali não era para você. E aí, às vezes, você vai reclamar, vai murmurar com Deus, porque não deu certo, Deus eu queria tanto, era para ser assim. Né? E Deus ainda vai e te fala, não, porque eu tenho algo melhor para você, tenho algo maior para você. Né? O que eu tenho é muito melhor do que isso aí que você queria, que não deu certo.